certo? Aplicando o teorema do confronto, o que é que eu vou ter? Bom, primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir um f de x e um h de x que satisfaça essa condição, certo? Uhum. Bom, a minha variável que eu tenho, que eu vou escrever aqui, é g de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1, que multiplica e elevado ao seno de x mais o cosseno de x, certo? Tá aqui. Uhum. Aqui está a minha indeterminação. Ora, eu posso botar dois valores aleatórios, quais eu queiram, que vão corresponder aquela condição ali. Eu posso escrever o meu f de x da seguinte maneira, ó. O meu f de x, ele vai ser x ao quadrado mais 3x mais 1 vezes e elevado a menos 2. Olha só, eu escolhi isso daqui aleatoriamente, certo? Uhum. Por quê? Isso aqui vai dividir por e ao quadrado, certo? E esse valor de f de x aqui, ele vai acabar sendo o quê? Menor do que um outro valor de h de x. Eu vou escolher h de x de tal maneira que ele seja x ao quadrado mais 3x mais 1 vezes e elevado a 2. Olha só, você está vendo? Qual dessas duas expressões é maior? F de x ou h de x? A H de X. H de x. Você não concorda comigo? Aham. Então, eu posso escrever o que aqui agora? Eu posso escrever que eu tenho. Vou fazer até diminuído aqui. Vai ficar. Mas como é que você sabe que. Mas aí você pode dizer que a f de x, por exemplo, vai ser menor, porque. Porque sendo x mais cosseno de x, o máximo que pode dar é 1, né? Sim, mas aí não. Aí você escolhe aleatoriamente, entendeu? Essa função. Você, Mas como é que você vem para... pode saber que Tá, que o e porque vem para... elevado a menos Só. 2 é maior do que. É menor do que o Isso, elevado a seno de x cosseno de x? isso daqui não é uma indeterminação? Aham. Você quer suprimir essa indeterminação, não quer? Uhum. Então, você vai escolher uma expressão para você que vai lhe satisfazer uma condição, certo? Uhum. Eu escolhi essa condição daqui, certo? Mas eu poderia ter escolhido outros valores, desde que suprimisse é, E a essa indeterminação. indeterminação, Então você certo? não precisa ter certeza que a função vai ser maior ou não, né? É só que Não. suprimir. Você precisa ter certeza de que vai atender. Lembra quando a gente fez os exercícios que substituía alguns valores? Vai atender Aham. essa condição. Essa condição é obrigatória, certo? Entendi. Olha só. Aí eu vou ter aqui x ao quadrado mais 3x mais 1 de e elevado a menos 2. Ele vai ser menor, certo? Do que o x ao quadrado mais 3x mais 1 de e ao quadrado. Você não concorda comigo que isso aqui é É verdade? maior ou igual, né? Que tem que ser. Ou Sim, é só maior ou maior? igual. Se é maior ou igual, o maior está contido dentro dessa condição, certo? Aham, beleza. É, no caso, isso aqui está contido dentro disso daqui. Concorda comigo? Uhum. Entendi. Mas nesse caso, a gente tem certeza de que é menor, certo? Uhum. Aí a minha condição fala o seguinte, ó. Se eu colocar a minha expressão vai estar entre eles dois. A outra expressão, o meu g de x. Ele vai estar entre Uhum. essas duas condições. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou testar o meu limite. Isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar limite de x tendendo ao infinito de... Aí agora eu vou botar aqui na frente, ó. E elevado a menos 2, x ao quadrado, mais 3x, mais 1. Certo? Isso aqui é o quê? É uma constante. O Aham. limite de uma constante é o quê? A constante. Então A você tira própria um do outro. constante. Então você não precisa se preocupar com ela. Vai dar esse mesmo valor. E o limite de um polinômio é o quê? Tendendo ao Aí infinito. é um infinito. Infinito. Se fosse negativo, seria menos infinito. Então, isso Uhum. daqui, ele é
Infinito. Infinito. Certo? Aí vamos lá. O h de x vai ficar quem? Limite de x tendendo ao infinito de e elevado a 2, certo? De x ao quadrado mais 3x mais 1. Ok? Novamente a mesma questão. Isso aqui é constante. Limite da constante é a própria constante. Sobrou quem? O polinômio. Quando x tende ao infinito, esse polinômio vai para onde? Infinito. Infinito. Ora, se o meu limite de x tendendo ao infinito de f de x é igual a infinito e o meu limite de x tendendo ao infinito de h de x, ele também é infinito, isso implica o quê? Pelo teorema de sanduíche, que o meu limite de x tendendo ao infinito de g de x, e nesse caso o meu g de x é quem? Vai ser x ao quadrado mais 3x x ao quadrado mais 3x mais 1, que multiplica e elevado a seno de x mais cosseno de x, certo? Ele vai ser quem? Vai ser infinito também. Infinito. Tá aí a maneira da gente aplicar o teorema do confronto. E hoje está resolvido aí? Acabou? Acabou, né? Acabou. Ah, muito mais fácil resolver assim. Certo? E uma coisa que eu queria saber é quando que eu sei que eu tenho que usar ele ou não. Quando não tem nenhum limite fundamental, assim, Nesse caso daqui não teria nenhum limite fundamental e você teria essa condição de indeterminação, entendeu? Mas é o seguinte, matemática, cálculo, álgebra, álgebra linear, qualquer coisa, cálculo numérico, você só aprende as manhas e os macetes quando você exercita bastante, entendeu? Então, nesse caso daqui, a questão, ele lhe dá uma dica. Use o teorema do confronto. Certo? Ela lhe mas dá você essa... diz no documento que eu te mandei? Ou... Sim. Ela fala. Entendi. Ok? Ela fala para você usar isso daqui. E de cara você veria que não teria como você suprimir essa indeterminação. Certo? Se você olha e vê que você não tem condições da subtração de uma indeterminação, é um ponto. Você vê que aí você tenta aplicar o teorema do confronto. Você pega e cria duas funções que vai atender a sua condição. Ora, eu não resolvo ainda a minha determinação. Se você não resolve, então não tem resultado determinado para aquela função. Pode acontecer isso daí, entendeu? Só que o objetivo desse curso daqui é que você tente ao máximo suprimir essas indeterminações. Ok? Tá? E tipo assim, se eu quisesse botar e em vez de e ao quadrado e elevado a menos 2, se eu botasse tipo assim, e elevado a menos 1, funcionaria do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Ainda estaria contido dentro do problema, entendeu? Entendi. Bom, mediante a isso, vamos passar para a segunda lista, ok? Vou passar aqui a linhazinha amarela. A segunda lista, ela traz para a gente problemas de senos e cossenos hiperbólicos, certo? Vamos fazer aqui só uma pequena revisãozinha rápida, o seguinte. A gente tem aqui... Bom, você tem o seno de x, normal, certo? E você tem o nosso cosseno de x, normal, e tem as diversas relações entre eles. Ok? Por exemplo, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, ela é 1. É uma relação que a gente usa bastante. Você sabe também que a gente pode escrever a tangente de x, que ela é dada como o seno de x sobre o cosseno de x, ok? Existe também a secante de x. A secante de x é o quê? É o inverso do cosseno. Do cosseno. Sempre para confundir. A secante é o inverso do cosseno. E a cossecante é o inverso do seno. Do seno. Bom, de cara, a gente vai ter as nossas relações hiperbólicas, certo?
No caso, a gente vai ter o nosso seno hiperbólico, que ele é definido como sendo quem? Ele é definido por E elevado a x menos E elevado a menos x sobre 2. E você vai ver uma coisa curiosa aqui. Quando você for aplicar os teoremas de senos e cossenos hiperbólicos, é até mais fácil do que você resolver para senos e cossenos normais. Curiosamente,